Oi, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Travando Conhecimento. Meu nome é Angela de Santana, muito prazer. E é com muita alegria, viu, gente, que eu venho aqui trazer casos criminais, histórias de vida para você. E o caso que eu tenho hoje é, assim, é inacreditável, tá? Só para início de conversa. A polícia não revelou o nome, a identidade da vítima, da pessoa, sabe, que foi mantida em cativeiro por mais de 20 anos pela madrastra. Isso, gente, ele conseguiu escapar do cativeiro, sabe, ateando fogo no quarto dele, no quarto onde ele era mantido preso, trancado, dia após dia. A madraça dele, Kimberly Sullivan, de 56 anos, moradores da cidade de Waterbury, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos da América. No dia 17 de fevereiro de 2025, ela fez uma chamada para a emergência, solicitando que for ajuda porque a sua casa estava em chamas. Tinha começado um incêndio na casa dela avassalador. E ela pediu que viesse uma ambulância porque o enteado dela tinha ficado dentro da casa e ele estava machucado. E ela avisou para a polícia que ele estava dentro do quarto dele assistindo televisão. Então a polícia chegou, o corpo de bombeiros chegou e a ambulância também. O corpo de bombeiro chegou primeiro e já começou os trabalhos de salvamento, de combate. E eles entraram dentro da casa e conseguiram tirar o enteado dela, a vítima. Que aí eu vou chamá-lo de vítima ou ele, porque não tem outra maneira. Então, a polícia, o corpo de bombeiros, os policiais do corpo de bombeiros, levaram a vítima para dentro da ambulância. Ele estava recebendo os primeiros socorros porque ele tinha inalado fumaça e estava com algumas queimaduras. Então, para surpresa dos policiais, a vítima falou que ele tinha propositadamente começado com o incêndio no quarto dele, porque ele queria a liberdade dele, que ele era mantido do cativeiro, trancado no próprio quarto dele por mais de 20 anos, pela madrasta dele, a Kimberly Sullivan, a própria que chamou a emergência. E que
ele tinha começado, usado papel de impressora, um isqueiro e álcool gel para começar o incêndio. Os policiais ficaram, sabe, eles nunca disseram que nunca tinham visto uma pessoa em tamanha desnutrição. Ele estava em extrema magreza. No momento do resgate, ele estava com 34 quilos. Ele tem a 1,50 m de altura. Ele estava visivelmente sujo, com os cabelos emaranhados, embaraçados e sem pentear, que via que estava ali por muito tempo sem pentear. Ele contou para a polícia que ele ficou mais de 3 anos, que já tinha mais de 3 anos que ele não cortava o cabelo, que era a madrasta dele que cortava o cabelo dele. Ele parecia que estava com os dentes todos podres e ele disse que ele queria, sabe, a liberdade dele. Por isso ele tinha ateado fogo na casa e que ele não podia sair da casa junto com a madrasta dele, porque senão ele não conseguiria a liberdade dele. Ele teria que ficar lá dentro e esperar que os bombeiros o socorressem, o tirassem de lá. Porque aí sim ele ia poder contar o que realmente estava acontecendo com ele. Então, enquanto isso, a polícia foi conversar com a madrasta dele, a Kimberly Sullivan, que estava no carro dela, dentro do veículo, com a filha e o namorado da filha dela. Então, o policial perguntou para ela o que tinha acontecido. Ela falou: Olha, eu não sei o que aconteceu, eu estava dormindo e de repente começou a fumaça. Então, foi onde eu saí do meu quarto, e quando eu vi o caminho para ir para o quarto do meu enteado, do meu filho, estava com uma enorme quantidade, uma grande quantidade de fogo, de chamas. Então, eu falei com ele, sabe, gritei para ele para sair. Ele falou algo lá sobre a televisão, sabe, não sei o que que foi. E eu disse, eu disse porque o fogo começou no segundo andar, sabe, e ele ficou lá no quarto. Então, eu não sei realmente o que aconteceu. Aí o policial perguntou para ela se ela sabia se ele tinha algum problema mental. Aí ela falou que ela não sabia, não, que ele tinha bastante problemas, sabe, de saúde, mas que ela tinha até pensado em levá-lo a um psiquiatra, que ela tinha feito isso há uns 3 meses, mas ela não fazia constante, porque o pai dele era contra levá-lo ao médico. E o pai dessa vítima já faleceu. Ele faleceu em 2024. Então, passaram-se alguns dias, ele foi levado, né, para um tratamento no hospital, e ela
foi presa e ela foi indiciada, sabe? Mas ela ficou presa um dia, porque ela pagou fiança de US$ 300.000, sabe? Está aguardando a próxima audiência, que vai ser no dia 26 de março, sabe? Ela disse para os jornais que ela está extremamente chocada, sabe, com o que o enteado dela falou e que ela nega tudo, sabe, que isso que ele conta nunca aconteceu. Mas há registros, sabe, na polícia, desde quando ele estava na escola, no- na, na, na quarta série. Os professores, os diretores das escolas fizeram várias denúncias, sabe, contra ela. Quando ele estava na quarta série na escola, o diretor ele conta emocionado que ele só chegava na escola com fome, sabe? Que ele pedia aos coleguinhas, ao lanche deles, que ele pedia comida, sabe? Que ele roubava a comida e que ele foi pego algumas vezes pegando comida do lixo, sabe? Que eles entravam em contato com ela, com a mãe, sabe? E ela não falou que não, que aquilo não tinha, que não estava sabendo por que que ele estava fazendo aquilo, sabe? E eles denunciaram ele, eles fizeram denúncia contra ela no Conselho Tutelar, o que aqui é a mesma coisa, é o Conselho Tutelar, sabe? O Conselho Tutelar foi até a casa dela, sabe? Fizeram uma longa entrevista com ela, mas eles encontraram tudo em ordem, sabe? A criança limpa, sabe? Ela disse alimentada, né? Tava tudo certo. A escola fez denúncias, não foi uma, nem duas, nem três vezes. E o Conselho Tutelar esteve lá várias vezes. Então, o que que aconteceu? Ela, a Kimberly Sullivan, fez uma denúncia contra a escola, contra os membros da escola, porque eles estavam fazendo denúncias contínuas contra ela no Conselho Tutelar. Então, ela teve essa cara de pau, sabe? Esse disparate de fazer isso. A polícia esteve também na casa dela por duas vezes, porque o diretor, por causa das denúncias que eles recebiam do Conselho Tutelar, mas eles chegavam lá e estava tudo em ordem, sabe? A criança estava normal, como qualquer outra criança da infância, estava com a infância, estava tranquilo, a casa limpa, tudo organizado, sabe? A criança estava tranquila. Então a polícia ia embora. Da última vez que a polícia teve, que foi em 2005, foi denunciado pelo diretor, porque ele passou para a quinta série e, como não tinha muitos alunos,
na escola, ele sentiu falta dele. Ele falou assim: "Ai, cadê o menino? Sabe que ele não está aqui." Então, ele ligou para casa dela perguntando por ele. Então, ele falou que ela respondeu que ele estava estudando, sabe, numa escola de artes. Então, ele disse que ele tinha certeza que algo muito ruim estava acontecendo com ele, que havia muita negligência, que ele passava muita fome, que ele tinha uma extrema magreza e que ele era muito menor, bem raquítico para a idade dele, ele era menor de qualquer aluno da idade dele na classe. Sabe, que você via que não era a coisa natural dele. Sabe, que ele via que a fome que ele sentia era muito grande. E que, então, que ele começou, ele chamou a esposa dele e eles foram para a rua procurar o endereço onde a criança morava. Então, que ele começou a, a, a rodear a casa, perguntar aos vizinhos se tinha visto alguma criança ali na casa, porque ele pensava que a criança estava morta, sabe? Ou tinha acontecido algo pior, que ela tivesse presa, passando por algum tipo de sofrimento na vida dele. Então, os vizinhos falavam: às vezes a gente vê ele na janela, sabe? Ele acena pra gente e só, sabe? Então, ele fez de novo a denúncia para o Conselho Tutelar, mas ele não conseguiu acompanhar, sabe? Tudo. Então, que sempre ele pensava no menino e que quando o telefone dele começou a tocar, feito, não parava, explodindo de ligações o tempo todo para ele, sabe? E o pessoal falando a respeito do caso, que ele, ele pensou que ele tinha que ver, que ele tem que ver ele, que agora ele está um homem já de 32 anos de idade. E que ele queria dizer para ele que ele tentou, que ele fez o que ele podia, sabe? Que ele sabia que ele estava passando por negligência, que ele sabia que ele estava passando por muita fome, que ele sabia que ele estava do sofrimento dele e que ele tinha feito o que ele estava ao alcance dele, mas que infelizmente ele não tinha conseguido, sabe? Então, a- as, as acusações do Conselho Tutelar, elas não foram reveladas para o público, sabe, o que foi feito. E então, ela vai responder, sim, por esses atos dela, sabe? Ela foi acusada por agressão em primeiro grau, sabe? Por sequestro, por restrição à liberdade, sabe? São vários processos que ela vai responder. Então, quando ele estava, passado alguns dias, a polícia esteve com ele para uma entrevista e ele contou, gente, da memória dele, sabe? Ele contou que desde os 3 anos que ele lembra, que é a primeira vez que ele sentiu fome, sabe? Que ele foi até a cozinha para pegar um sanduíche e algo para ele beber. Então, que ele foi pego ali, sabe? Fora do quarto. Então, ele foi levado
para dentro do quarto. E a partir daquele dia começou. Ele foi trancado ali, sabe? Ele foi trancado a partir dessa data, sabe? E ele recebia, gente, dois, dois copos de água no início. Ele tinha que passar com 2 copos de água, ele bebia a água do vaso, porque ele tinha sede, sabe? Ele, na fase adulta dele, ele recebia 2 sanduíches por dia. O sanduíche de creme de amendoim, ou era creme de amendoim, ou era um sanduíche de presunto com queijo, sabe? Eram dois. E 2 garrafas de água. Essas garrafas de água tinha que dar para ele beber e tomar banho, sabe? Ele não tinha acesso ao banho. Quando ele disse que quando ele estava na escola, que ele estava ainda estudando, que ele tomava banho às noites. Mas depois disso foi diminuindo, diminuindo, diminuindo até cessar. Então, com aquela água que ele recebia, ele tinha que tomar banho também. Então, ele reservava 3 potes, ele salvava um pote, uma garrafa de água, sabe? E a outra ele ia enchendo aos poucos até conseguir completar essa garrafa, que era a garrafa que a água que ele usava para tomar o banho. Ele nunca, ele nunca tomou um banho com sabão, gente. Ele nunca usou sabão para tomar banho. Ele tinha no quarto dele colônia. Um quartinho. Quando fala assim o quarto dele, né, parece que é um quarto de dormir. Não. O quarto que ele ficava era um quartinho, uma despensa de 6 metros quadrados. E ainda com o teto rebaixado, o que parecia que dava a sensação de que o espaço era bem menor do que era. Então, quando ele conseguiu sair de dentro desse quarto para pegar o sanduíche para comer, sair fora, ela reforçou a porta do quarto. Ela colocou placas de madeira do lado de fora e do lado de dentro. E na porta tinha cadeado de corrente, tinha o cadeado desses que desliza e você tranca, tinha o cadeado normal, sabe aquele de fechar. Então, era reforçada. Ela reforçou essa porta, porque quando ele estava na adolescência, ele tentou fazer um buraco ali onde estava a fechadura e ele conseguiu abrir o lado de fora e ele saiu da sala. Então, ela reforçou a porta, sabe? As janelas também ela usava, sabe? As placas de madeira para reforçar as janelas. Então, ele viveu esses 20 anos de fome, muita fome, sabe, muita desnutrição. Então, ele contou que ele recebia quando ele saiu, né, da escola, porque os policiais ficaram, né, surpresos com que ele poderia ainda entender tudo, né, porque conversar. Então ele falou que ele recebia três livros, sabe? E 3 a 4 livros.
e um dicionário. Então ele pegava aqueles livros e o que ele não entendia ali naqueles livros, ele ia buscava a resposta nos dicionários, sabe? Então ele estudou sozinho. Ele estudou sozinho. Ele disse que ninguém ajudava ele. Sabe que no início eles davam para ele uma tarefa para fazer, sabe? Mas nada além do que isso. E sempre nunca dava para eles uma tarefa, para ele uma tarefa de nível avançado, sabe? Depois parou. Parou e só ficou os livros. E a casa tinha rotina, sabe? Ele era permitido sair da casa, da casa não, do quarto, alguns minutos para fazer alguma tarefa para a madrasta dele. Então, ele ficava ali, às vezes durava 20 minutos, 2 horas, dependendo do que ele ia fazer, sabe? E isso era frequente, sabe? Era frequente. Ele saía, depois que ele terminava o serviço, ele era levado de volta para o quarto e trancado. E ele fala que ele nunca, gente, contou nada para ninguém, porque a madrasta dele fazia ele acreditar que ela estava para deixar ele sair e ficar mais tempo fora do quarto, sabe? Ela tinha que confiar nele para que isso acontecesse. E isso nunca aconteceu. Mais de 20 anos. E mais de 20 anos em cativeiro. Ele passou a vida dele inteirinha dentro do quarto. Quando o pai dele era vivo, quando a madrasta dele não estava em casa, o pai dele permitia ele sair do quarto e assistir televisão com ele. E também nos fins de semana, quando a meia-irmã dele saía para ir em alguma festa, algum eventos, ou para encontrar com os amigos, e a Sullivan levava ela, o pai dele, aí ele ficava mais tempo, sabe? O pai dele, ele era permitido também sair do quarto, aí ele ficava mais tempo com o pai dele. Sabe, o quarto dele, gente, o quartinho onde ele vivia, não tinha televisão. Sabe, ele tinha, o único meio de comunicação que ele ouvia era um rádio, que ficava fora do quarto dele. Então, ele ficava vendo, ele ouvia 3 estações de rádio. Quando ele passou a fase adulta, de adolescente para a fase adulta, ele usava as garrafas para fazer as necessidades dele. Então, ele fazia na garrafa, urinava na garrafa, e ele criou um sistema com um canudinho, que ele usava um funil, sabe? E colocava o líquido nesse funil e jogava no buraco da janela. E para defecar, ele defecava no jornal, sabe? Que ele recebia esse jornal, abria esse jornal, defecava, tinha que enrolar esse jornal,
sabe, amarrar, sabe, quando ele saía de manhã, que era o horáriozinho que ele tinha, que era sempre bem cedo, a partir de 8 horas da manhã, a porta era aberta para ele poder fazer as tarefas que a madrasta determinava. Então, ele colocava no lixo e ia fazer as tarefas dele, sabe? Sempre acompanhado. Ele também disse que teve, às vezes, o pai dele deixava ele sair para ajudar ele com as tarefas do jardim, de jardinagem, sabe? Mas a maioria das vezes ele ficava dentro do, do quarto. Então ele tinha esses períodos, sabe? Que ele saía de dentro do quarto. Então, depois que o pai dele morreu, ficou pior para ele, porque ele só saía 1 minuto, sabe, para levar o cachorro dele, da família atrás da casa, sabe, para fazer as necessidades, e aí ele era levado, sabe, para o quarto dele. Então ele ficava 24 horas, 22 horas dentro do quarto sem sair para nada. Então, quando ele foi limpar, quando ele estava fazendo uma limpeza na casa, ele encontrou uma arma de fogo. Aí ele ficou com medo, ele pensou assim, essa arma de fogo pode ser para mim, sabe? Quando ele começou a pensar em sair dali. Então, a rotina dele, ele era assim, ele dormia às 7h30 da noite e acordava por volta de 3 para 4h30 da manhã. E ele ficava o dia todo até a noite, né? Então, ele escutou no dia que ele resolveu se libertar daquele sofrimento, ele ouviu, ele saiu, teve um dia normal. Nesse dia, ele lavou o carro dela e voltou para casa, né, para dentro do quarto, e ficou dentro do quarto. Então, por volta de ele não sabe precisar as horas, ele ouviu que ela tinha ido para o quarto dormir. Então, foi nesse momento que ele começou a arquitetar o plano dele. Então, ele juntou tudo que ele tinha, já tinha, né? E ele tinha que pensar rápido, aquilo tinha que acontecer rápido, porque ele estava arriscando a própria vida dele, gente. Porque imagina se o corpo de bombeiro não chegasse a tempo ali, ele ia morrer, simplesmente morrer, porque ele já estava decidido que ele não sairia dali com ela, sabe? E a irmã dele e o namorado estavam lá, sabe, na casa. Ele escutou a mãe dele, a madrasta dele, falar, gritar com ela, com a filha, para correr e abrir a porta do quarto dele quando o fogo começou. Então, ele tinha que colocar o fogo perto da porta, porque o quarto é muito pequeno, né? Muito pequeno. Por que na porta? Porque o fogo ia para lá primeiro, ia se espalhar para frente, não vindo para o interior do quarto dele. E isso, o fogo começou, e foi quando ela abriu
Aí ele perguntou para ela, gritou para ele, perguntando o que que ele queria, sabe? Que ele estava chamando ela quando o fogo começou. E ele foi e avisou, é fogo, fogo. E então ela abriu, alguém abriu, destrancou a porta para ele, mas só que ele não foi para fora, sabe? E ele se jogou no chão e ficou lá, sabe? Esperando os corpos de bombeiros chegar. E foi o que aconteceu, né? Ela teve que sair, saiu ela, a filha, com o cachorro e tudo mais, com os animais, e ele ficou. Ser entubado, né? Ele está no hospital, se recuperando, e muita coisa para fazer, muito tratamento, sabe? A se cuidar, né? E todos estão querendo estar com ele, porque ele foi amado e ele é amado. A escola onde ele estudou, os professores, os diretores estão todos, sabe, esperando para encontrar com ele, né? Esperando a possibilidade de conversar com ele. A mãe biológica dele se manifestou também. Ela ficou sabendo através dos jornais. E ela também não foi identificada, sabe? E ela deu uma entrevista falando que ela, ela deu o filho dela em custódia para o marido dela quando eles divorciaram, porque ela pensou que ele fosse cuidar dele melhor, que ele ia ter uma vida melhor, que na época ela não tinha condições de criá-lo e que o ex-marido dela já tinha um trabalho que daria para ele cuidar e que ele era um bom homem. Então, que ela acreditava piamente que ele ia cuidar dessa criança, do filho dela, sabe? E ela procurou, sabe? Até aquela data, ela cansou de procurar o filho dela, sabe? Para ter conexão, ter um link com ele, e que nunca conseguiu. Ela, não só ela, como ela e a família dela. Então, que ela ficou sabendo dessa tragédia, dessa crueldade, dessa monstruosidade pela televisão. E que ela pretende procurar. Ela quer encontrar com ele, que ela quer oferecer para ele todo o amor que ela tem, sabe? E ela quer ajudá-lo a recuperar toda essa vida, sabe? Todo esse tempo de cárcere privado que ele teve, sabe? Ela está disposta a estar ao lado do filho dela, sabe? De recuperar, de ajudá-lo a, a sarar, a curar as cicatrizes, né? Porque essas devem ser enormes. Agora, eu fico imaginando como que essa Kimberly Sullivan conseguiu, como determinadas, não é só ela, não. Determinadas pessoas conseguem, gente, manipular e controlar as outras, sabe? Dessa maneira, dessa forma radical. É porque não tem cabimento, né? A escola tentou, a polícia tentou, isso quando ele era criança, o marido dela, sabe, o pai da criança, vivia com ela e via, sabe, ela induzia o pai da criança a pensar que ele era uma criança doente, mentalmente doente, e até ele mesmo. Ela queria que ele acreditasse nisso,
sabe? E ela cria uma teia, sabe? Que aquele controle é duradouro. E até agora que essa teia foi rasgada, sabe, espizinhada, até agora ela está querendo que as pessoas acreditem, sabe, que ela é inocente, que ela não fez nada daquilo que essa criança se machucava quando era. Essa criança não, que agora ele é uma criança, ele tem 32 anos de idade, né? Que ela fala que quando ele era criança, que ele se machucava, sabe? Isso é mentira dela, sabe? Ele é lúcido, ele manteve a lucidez dele esses anos todos. E foi tudo que ele falou, tudo que ele contou para a polícia, foi verificado, né? Os detetives do Corpo de Bombeiro verificaram, eles estiveram na cena, eles comprovaram tudo, as portas, as fechaduras, tudo que ele falou, sabe? Tava lá, a cena do crime. No quarto, eles, eles são especialistas em incêndio. Então, onde ele contou que começou o incêndio foi onde os detetives confirmaram o incêndio começou no quarto dele, a causa do incêndio, papel, como ele contou. Então, ela continua, sabe, querendo manipular, sabe? Ela continua querendo o controle da vida de todo mundo, gente. É incrível o poder que esse pessoal tem de controlar, sabe? Eu fico boba de ver isso, sabe? Como que são manipuladores? Como que são? Não é só maldade, é manipulação mesmo. E imagina na cabeça de uma criança. Vai crescer igual ele cresceu, ficou adulto, sabe? Mas ela que liderava, ela que guiava ele. A vida da vítima era mentalmente controlada e condicionada pela madraça dele, Sullivan. Ela dizia a ele que se ele contasse para qualquer pessoa, ele nunca mais veria a luz do dia. E ele não ia arriscar o pouco tempo que era permitido a ele ir lá fora, sair do quarto. Gente, ele disse à polícia que ele sentiu fome o dia todo, todos os dias, e a vida dele inteira. Agora eu fico imaginando, gente, a casa, na porta de entrada da casa, tinha um adorno vermelho com as palavras Love. E atrás daquela porta existia a maior desumanidade cometida
nesta vida para qualquer ser vivo. Ele disse que a irmã dele tinha os amigos dela e que a madrasta dele levava ela para encontrar com esses amigos porque eles não podiam vir na casa deles, porque ele era o segredo que estava por detrás daquela porta escrito Love. Ele foi mantido em segredo a vida dele inteira. Isso é preço muito alto, mas ele foi muito corajoso. Ele juntou todas a força que restava e conseguiu se livrar. Ele conseguiu a liberdade dele. E eu tenho certeza que vai ter não só a mãe dele, a escola. No mundo existe amor, gente. Ele vai receber o que ele não recebeu durante a vida todinha. Eu acredito nisso. E não tem como não acreditar. Então é isso. Você já sabe. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Toca no sininho, que é para o YouTube te avisar quando eu postar vídeos novos. Deixa o seu like, compartilhe o vídeo e participe do canal. Deixe seu comentário. Muitíssimo obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau.